O assunto agora é saúde. No início desta semana, o governo lançou o Movimento Nacional pela Vacinação. A mobilização busca não apenas atrair os grupos prioritários para receber a dose bivalente da Covid-19, mas também recuperar as coberturas dos outros imunizantes no Brasil, que estão em queda desde 2015. Sobre esse tema, então, a gente recebe agora aqui no Jornal da Manhã o diretor do Departamento de Imunizações do Ministério da Saúde, Dr. Éder Gatti. Bem-vindo, doutor. Obrigada pelo tempo do senhor conosco. Bom dia, Daniel. Bom dia, Adriana. Obrigado pelo convite. Obrigado, senhor. Qual a importância de se imunizar nessa nova fase no Brasil? Bem, a importância de se imunizar é garantir a proteção contra doenças que são preveníveis, que são evitáveis, mas que infelizmente podem matar. O SUS oferece não só as vacinas de Covid, mas várias vacinas contra diversas doenças que estão disponíveis nos postos de saúde de graça para a população. Agora, em linhas gerais, como tem sido a adesão da população nessas campanhas de vacinação que são oferecidas e divulgadas pelo Sistema Único de Saúde, pelo Ministério da Saúde? A população tem aderido, tem feito a sua parte? Infelizmente, nós encontramos um cenário muito preocupante. Nos últimos anos, nós registramos uma queda de coberturas vacinais de diversas vacinas que são importantes para doenças que estavam eliminadas do nosso território. Por exemplo, as coberturas contra a poliomielite, a paralisia infantil, e as coberturas de vacinas contra o sarampo estavam extremamente baixas. Isso coloca a nossa população numa situação extremamente vulnerável porque outros países têm essas doenças e essas doenças podem voltar. Então, nós lançamos uma mobilização agora para estimular a população a se vacinar, a procurar os postos de saúde e colocar a sua carteira vacinal em dia. Doutor Éder Gatti, a pergunta agora é de Diogo Schelp. Bom dia. Em relação à vacina bivalente para a Covid-19, agora, por enquanto, nós temos aí a vacinação para faixas etárias mais elevadas. Eu gostaria de saber se o Ministério da Saúde tem previsão de ter essa vacina bivalente também para o restante da população em breve. Bom dia, Diogo. Olha, nós temos vacinas contra a Covid-19 para todas as faixas etárias. Inclusive, algumas vacinas de plataformas específicas, apresentações específicas para grupos etários específicos. O que acontece é que agora a gente passa por uma fase de transição. Estamos com uma incidência baixa, estamos de olho na pandemia, para ver, enfim, para onde vai a doença e encaramos que esse é um momento de transição. Por isso, nós escolhemos os grupos prioritários, ou seja, aquelas pessoas que têm maior risco de adoecer e morrer pela doença, para receber essa vacina bivalente. Então, o esforço que nós fizemos foi garantir a aquisição dessa vacina para estes grupos. Nós estamos seguindo as recomendações do nosso Comitê Técnico Científico, que ele é independente. Nós, enfim, contamos com um comitê técnico de especialistas, indicados pelas sociedades de especialidades médicas, para, enfim, guiar as nossas políticas de vacinação. Por enquanto, vamos focar nos grupos prioritários e para os demais, nós temos vacinas Covid disponíveis específicas para os outros grupos e aí nós fazemos uma recomendação para toda a população e não só para os grupos prioritários para procurar os postos de saúde e colocar a vacinação contra a Covid-19 em dia, porque apesar de nós termos vacina bivalente para estes grupos prioritários, nós temos vacinas Covid para toda a população. Vacinas que protegem e vacinas que são seguras. Éder Gatti, diretor do Departamento de Imunizações do Ministério da Saúde. Agora a pergunta é de Cristiano Vilela. Éder Gatti, bom dia. Evidentemente, todos nós ainda não temos a segurança absoluta, né, com relação a novas retomadas da pandemia, né, da gravidade da pandemia, da contaminação, mas dentro desse cenário que nós temos hoje, de um certo controle com relação à pandemia, qual é a previsão do Ministério da Saúde com relação à necessidade de regularidade vacinal? A expectativa é de que se continue havendo semestralmente, anualmente, a necessidade de novas vacinas. Qual é a expectativa do Ministério da Saúde nesse sentido? Bom dia, Cristiano. Obrigado pela pergunta. Nós encaramos que esse é o melhor momento de vacinar a população e colocar
a situação vacinal de todo mundo em dia, porque a gente passa por um momento de uma incidência baixa comparado com o que nós vivemos nos meses e anos anteriores. E as vacinas que nós temos disponíveis no SUS, todas elas protegem contra formas graves e protegem contra a morte, ou seja, a pessoa tem o menor risco de hospitalizar e morrer pela doença. E aí as vacinas protegem contra isso. Nós estamos de olho observando para onde a pandemia está caminhando. Agora estamos com baixa incidência, não sabemos se teremos outros picos, esperamos que não, e as próximas ações elas serão desenhadas conforme o ritmo da pandemia. Não sabemos, por exemplo, se ano que vem precisaremos fazer uma dose anual novamente para os grupos prioritários ou se precisaremos ampliar a vacinação se eventualmente a pandemia piorar ou a doença voltar. Então, estamos de olho para, a partir daí, definir as nossas políticas de vacinação. Dr. Gatti, o senhor diz, então, que o Brasil vive um momento melhor com relação à doença, ao coronavírus. Atualmente, quem são as principais vítimas da Covid-19 no Brasil? Hoje, o que tem mantido, infelizmente, os números de mortes que nós apresentamos diariamente são as pessoas mais vulneráveis, principalmente idosos. O grupo de idosos é a principal vítima da Covid-19 hoje. E, por conta da baixa cobertura vacinal em crianças, nós ainda registramos picos entre as faixas etárias mais jovens, porque foram as faixas etárias que foram tardiamente expostas à vacinação e no final do ano passado faltou vacina para as crianças. Então, nós regularizamos a oferta de vacinas Covid-19 para as crianças, e agora estamos oferecendo vacina bivalente para esses grupos prioritários, justamente mirando nos 2 grupos que estão mais vulneráveis para a Covid-19. Agora, doutor, além da vacinação, quais outras medidas ainda são recomendadas para que a população se proteja contra a Covid? Aquela lista de recomendações segue vigente? E, além disso, como avalia a decisão da Anvisa de retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras em aviões e aeroportos? Todas as medidas não farmacológicas, como, por exemplo, uso de máscara, isolamento social, elas são pautadas conforme a situação epidemiológica. Então, por exemplo, se eventualmente a doença voltar, medidas restritivas precisarão ser discutidas. Porém, nós vivemos um momento de baixa incidência, mas existe ainda a recomendação de uso de máscara para pessoas que estão sintomáticas e, principalmente, grupos mais vulneráveis que eventualmente frequentam ambientes de aglomeração, como, por exemplo, unidade de saúde. Todas essas recomendações, elas são pautadas pela situação epidemiológica. Então, é importante que a população também fique atenta à situação da Covid-19 e atenta nas recomendações do Ministério da Saúde. Diogo? A proporção da população que ainda não se vacinou contra a Covid-19, qual a estratégia que está sendo adotada para enfrentar essa resistência? Nós temos uma boa parcela da população que tomou as 2 doses iniciais, o esquema básico. Essa proporção é relativamente confortável se compararmos com os outros países. Só que a cobertura vacinal ela é baixa, principalmente nos reforços, né? A gente tem a recomendação de um reforço da vacina Covid-19 para as pessoas com menos de 40 anos. De 40 anos ou mais tem uma recomendação de 2 doses de reforço e agora pessoas com 60 anos ou mais vão ter o direito de receber um reforço de bivalente. Mas as coberturas vacinais para os reforços ela é baixa e também nós temos uma cobertura vacinal baixa para as crianças, porque, enfim, não houve a oferta de vacina até dezembro para esse grupo etário. O que nós estamos fazendo agora é garantindo a disponibilidade de vacina nos postos de saúde e lançando também a comunicação, através da nossa comunicação, essa mobilização que estimula as pessoas a se vacinar. Nós estamos alertando as pessoas que a Covid está aí, ela é uma doença que ainda pode matar e o SUS oferece vacina contra a doença. Cristiano Vilela. Doutor Gatti, pode-se dizer que o número de pessoas que tomou
a primeira dose ou as primeiras doses da vacina é muito maior do que o número de pessoas que tomou as doses seguintes, isso se deve a quê? A uma certa desinformação ou aquela sensação de que a Covid não é mais um problema tão significativo, tão urgente no país? Infelizmente, as pessoas diminuem a percepção da doença quando a doença diminui a incidência. E somado a isso, é bom lembrar que a população ela foi bombardeada com informações equivocadas sobre a doença e sobre a vacinação. Informações que vieram através das redes sociais, as famosas fake news, que, enfim, é uma produção criminosa de informação, e também tivemos, vindo da boca de autoridades, inclusive do próprio presidente da República anterior, falas contrárias à vacinação. Isso, infelizmente, desestimula, sim, a população a se vacinar. Então, agora, a gente precisa retomar a confiança na vacinação. E nós precisamos dizer para as pessoas que vacina salva vidas, as vacinas são seguras e, infelizmente, a Covid ela pode matar. Então, esse discurso é o nosso discurso agora, o discurso pela ciência e pela vida. Dr. Éder Gatti, diretor do Departamento de Imunizações do Ministério da Saúde. Obrigada, doutor, pelos esclarecimentos, pela participação. Boa quinta-feira. Obrigado, tenham todos um bom dia.